Hoje nós vamos tratar aqui de um texto. Eu não vou ler o texto. Eu vou pegar o resumo dele e vou falar com vocês. Se alguém duvidar do que eu estou falando, que abra a Bíblia e leia em casa. Tá bom? Mas eu vou citar qual é o texto, tá? Nós vamos tratar aí do texto de Mateus 6. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 18. Se eu for ler e começar, daí não vão sair daqui meia-noite, né? São 18 versículos aí, para nós tirarmos uma lição muito importante. É uma das lições que às vezes é negligenciada por todos os cristãos. Todos que eu digo, os negligentes, né? A grande maioria dos cristãos negligenciam o que está no texto de Mateus 6, 1 a 18. Que são o que nós chamamos no tema nosso hoje, práticas secretas. Mas não é práticas secretas porque o sujeito está fazendo alguma coisa errada. É justamente aquilo que o sujeito deve fazer de certo, mas que se deve praticar secretamente. No texto de Mateus 6, 1 a 18, Jesus trata de oração, de doação e de jejum. E ele diz que estas coisas, nossa caridade, nossa doação, nossa oração e nosso jejum deve ser feito secretamente. Não deve ser um exercício público, porque se nós trabalharmos dentro de um exercício público essas coisas, então nós estamos fazendo para que os outros vejam. E se nós fizermos para os outros ver, o Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 18, diz que nós ficamos sem a aprovação divina. Em outras palavras, tudo aquilo que eu faço para você ver, não agrada a Deus. É algo interessante. Tudo aquilo que eu faço, eu vou orar, mas eu tenho que estar orando para você ver que eu oro. Ou eu falo que oro para você perceber que eu sou um homem de oração. Não vale nada. Tem valor nenhum. Eu vou jejuar, mas aí o meu jejum, eu vou desfigurar o meu rosto, eu vou vir meio despenteado, né? E para você, o que está havendo contigo? Não, é que eu estou jejuando. Entendeu? Tem gente que vai jejuar, não escova nem os dentes. Você não escovou os dentes? Está um mau hálito aí. Disse, não, é que eu estou jejuando. Já faz de propósito para o outro saber que ele está jejuando. E assim sucessivamente. Então, nós vamos tratar, né, dessas ações aqui. Jesus disse, olha, tudo nesse sentido, toda essa prática, que é uma prática necessária ao cristão. Caridade, ou você pode chamar de doação, dar a outrem. Você nunca deve usar os seus dons, os seus talentos, só para você mesmo. O cristão que só acumula para si mesmo e para os seus, porque tem esse lado também. Eu estou juntando para os meus. Quem só faz isso é egocentrista. E, consequentemente, diante de Deus, não está semeando para a vida eterna. Olha que coisa interessante, né? Jejum também, se eu faço só porque é para o outro, ou porque é uma necessidade. Tem gente que jejua pela carência sua ou da sua família, mas no sentido de que se resolva questões deles, particulares. Não tem valor. O jejum não é para isso. Nós vamos ver aqui. Ok? E oração. Oração. Tem gente que é uma bênção lá nos montes, né? Quando tem gente em volta dele para ver que ele está orando, né?
Tem gente que chega num templo qualquer, meu Deus, é uma festa. Parece que é só ele que sabe orar, não deixa ninguém orar perto dele. É um griteiro, ele prega para Deus, prega para quem está no lado, na oração. Entendeu? Porque ele quer mostrar que ora. Não vale nada. Então, nós vamos tratar isso nessa noite, para nos aprofundarmos um pouquinho mais e termos o entendimento de como devemos proceder como cristão. Eu quero ir direto aqui ao assunto doação. Jesus diz que quando nós doarmos alguma coisa para alguém, isso deve ser feito secretamente. A gente não deve chamar a atenção para quem estamos para as pessoas que estão em volta quando nós estamos doando. Nós não devemos fazer isso para aparecer diante dos homens. Nenhuma das nossas doações. Eu distribuo sacolão. Outro dia um empresário conversando comigo, Dilson, eu tenho uns 30 sacolão para doar, tu queres levar uns 10 para lá? Eu disse, não quero não. Teve um até que ficou meio bravinho comigo, porque eu disse que não queria. Eu disse, não, no momento eu não preciso. Não, o teu pessoal lá, não, estão todos assistidos. Estão todos assistidos. O pouquinho que nos entra, está dando para abençoar um e outro, que nós temos cadastrado, que nós ajudamos, que sabemos que precisa de ajuda. E eu não quero pegar sacolão para eu botar no meu carro e sair por aí entregando irresponsavelmente para quem eu não sei nem se trabalha, se não trabalha, no sentido de ser malandro ou não. Eu não quero isso para mim. Já fiz, achando que estava fazendo uma grande coisa para Deus, mas não faço mais. As coisas têm que ser feitas com sabedoria, com sobriedade, né? Com muita inteligência, para nós não sustentarmos malandros. Essa é a grande verdade. Agora, dentro daquilo que fazemos, com bom coração, dentro daquilo que é para ser feito mesmo, devemos fazê-lo de forma secreta. Por isso mesmo, vocês nunca viram aqui na casa dos amigos a exposição de um pobre. Não. Vocês nunca viram. Nem a exposição do doador. Eu louvo a Deus, vários irmãos aqui já chegaram para mim, o irmão Adilson tem isso aqui para ajudar quem precisa. E confiadamente entregaram na nossa mão, e nós fomos lá e fizemos. Às vezes o relatório que dou para esse doador é convidá-lo para ir lá entregar comigo, para ele saber para onde foi, sem lá dizer que foi ele, porque é assim que Jesus ensina. Agora é uma coisa interessante, porque Jesus chega ao ponto de, no texto, ele dizer assim, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quando você for dar uma esmola, ele diz que deve ser tão secreto, que você, estendendo a mão direita, a tua esquerda não saiba. É claro que ele está fazendo uma alegoria que ele está ilustrando. Diz, olha, faz com a direita sem a esquerda saber. Jesus está apontando. Tudo que tu fizer para alguém, não deixa quem está em volta de ti saber. Faça você em secreto. Sabe por quê? Porque a recompensa é só para aqueles que fazem secretamente. Não há recompensa para quem expõe o pobre. Entendeu? Outra coisa que precisa ficar bem clara aqui, é que se eu faço uma doação, porque isso me alegra muito, então eu faço uma doação com o objetivo de me alegrar. Entendeu? Também está errado. Bem sutil. Eu vou levar lá porque quando eu dou me dá uma alegria.
Tá aí, no dia que não tiver alegria, não doa? E no dia que tem que pegar e ajudar o necessitado e teus sentimentos estão todos escondidos, e o teu coração não está sensível, mas está diante de ti o faminto, está diante de ti o nu, está diante de ti o desterrado, agora não ajuda porque não tem sentimento? Ora, a prática da caridade não é sentimental, a prática da caridade é uma ação que vem através dos princípios de Deus. Deus manda nós sermos caridosos, e envolve profundamente o mandamento de amor ao próximo. Isso independe de sentimento. O sentimento vai e vem, mas o amor permanece. Por que que o amor permanece, se o sentimento não se estabelece sempre? Porque o amor é plenitude racional, nós já estudamos aqui. O amor é resultado de razão. Vejo a necessidade e supro a necessidade. Vejo a carência e vou lá suprir essa carência. Vejo a necessidade de um cuidado e eu cuido. É assim que funciona. Então, Jesus, ele está nos ensinando que tudo que fizermos para o outro, em termos de caridade, no cumprimento do mandamento do amor ao próximo, dentro do princípio maior de toda a Escritura, nós devemos fazê-lo secretamente. Secretamente. E uma vez que fizemos, porque também tem o que faz secreto. Ele fez tudo certinho. Ele foi lá, ajudou, repartiu, vestiu, cobriu, e depois ele sai contando para os outros. Jesus chama isso de tocar trombeta, alardear o que foi feito. Não expôs ali, mas depois começou a expor. Jesus disse: sabe qual é a recompensa de quem faz isso? É só a exposição de si mesmo. É o orgulho, a soberba, a exaltação do ego. É isso que é o galardão. Ah, você queria ser reconhecido? Já foi. Ah, você queria que os outros soubessem? Já estão sabendo. Então essa é a tua recompensa. Pega. Deus, em suas ações para conosco, Ele é justo. Nunca confunda o amor de Deus, entende? Com liberalismo para a prática errada. Deus é amor, mas antes de ser amor, Ele é justo. Nós temos que parar. A maioria nunca estudou essa parte da justiça divina. A justiça divina não cria espaço para passar pano quente sobre o errado. Então, Jesus é bem claro: você doou e expôs o necessitado, não tem galardão para ti, não tem recompensa para ti, não ganha nada, é só a exposição mesmo que você cometeu. Você doou e tocou trombeta, falou para os outros que doou, e olha que tem gente que tem uma necessidade grande de dizer para os outros. Tem gente que não consegue ficar calado. Tem gente que tem uma língua desse tamanho assim, entende? Para contar o que fez para o outro. Você fez, guarda contigo e com Deus. Você ajudou, deixa quietinho tu e Deus. Controla essa cobra chamada língua. Entendeu? Controla ela, segura ela dentro da boca e morde ela. Entende? Diz ai, ai, mas não conta o que você fez. Por quê? Porque senão você não tem recompensa do divino. Agora, coisa maravilhosa é na justiça divina nós sermos pesados e Deus olhar e dizer assim: eu tenho que dar mais para isso aí. Mas em todos os sentidos. Porque a doação aqui não se trata simplesmente
de recursos financeiros, de roupa, de comida, mas também conselhos, sabedoria, força, energia, entendeu? Você dá e você ganha, como está escrito: dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Você vai receber muito mais do que deu. Você deu conselho, vai vir mais sabedoria para você. Você orientou alguém, usou dos seus dons e talentos para orientar alguém, ensinou alguém, vai vir muito mais para você. Você repartiu pão, vai vir mais. E assim sucessivamente. Se é tudo condicional aqui, por isso são princípios. Qual é a condição? Se você não tocar trombeta. Lá atrás nós pulamos um slide aí, estou lembrando agora, tem uma pergunta lá, né, Diego? Tem uma pergunta, eu devo fazê-la, vou voltar ali, ó. Eu anotei aqui e acabei passando, porque fui falando e falando, eu quase não falo, né? Entendeu? Tem bem no princípio aí uma pergunta, não entendi. Por que devemos praticar essas ações em segredo? Exatamente, mas tinha uma outra pergunta que era assim, ó. Você já fez e falou para os outros? Você já fez e falou para os outros? Não vem pousar de santo para mim. Lembra ao longo da sua vida? Você já fez bastante coisa para alguém, não? Sim ou não? E você nunca contou? Deixa aí, cada um, né? É só uma pergunta mesmo para chamar a nossa atenção. Certo? Eu tive que refletir também. Disse, espera aí, eu já fiz bastante. E quantas vezes eu perdi a recompensa? Quantas vezes eu contei? Devia ter calado. É interessante isso aqui. São práticas que precisam ser avaliadas por nós. A segunda que eu coloquei aqui é sobre a oração. A oração é uma forma de nos conectarmos com Deus. Eu já ensinei várias vezes aqui que a oração é desejo, é motivação e é intenção. Quero mais uma vez expor aqui, Deus nunca ouve as nossas palavras. A oração verbalizada, ela é edificação para nós mesmos. E aí que alguns se confundem com relação às línguas estranhas. Quando Paulo diz assim que quem ora em línguas, em outras línguas, edifica bem o seu espírito. Porém, o seu entendimento fica sem fruto, sem edificação. Que ora em línguas, ora, fala uma hora falando línguas, quando sai dali, não sabe nem o que disse. Não sabe o que falou. Ah, mas é tão gostoso falar línguas estranhas. Sim, edificou bem o teu espírito. Mas o teu entendimento ficou neutralizado. Agora vamos falar de oração mesmo? Oração é a exposição diante de Deus do que eu carrego aqui, ó. Oração é desejo, é motivação e é intenção. É nesse sentido que o salmista diz que Deus ama quem fala verdadeiramente segundo o seu coração. Salmo 15, se não me foge a memória, ou 24. Aquele que fala verdadeiramente, Senhor, quem subirá ao teu monte, Aquele que fala verdadeiramente conforme o que está aqui. Porque eu quero aqui destacar para você também uma coisa, que tem oração que é só blá, blá, blá.
O sujeito ora, fala. Quando terminou de falar, não sabe nem o que falou. O que é isso? Jesus diz que é porque o sujeito acha, pensa, que pelo muito falar será ouvido. Eu já fui assim. Eu já passei horas e horas e horas orando, verbalizando palavras. E achando que estava fazendo uma grande coisa para Deus. Eu ainda não tinha me aprofundado no ensino de Jesus. E o ensino de Jesus diz que não é pelo muito falar. Dentro do mesmo texto, eu estou falando só do mesmo texto, está tudo escrito ali. Entendeu? Ele diz, orando não useis de vãs repetições, como os pagãos, ou na expressão judaica, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E não é o que a maioria de nós já fez? Quem veio do catolicismo para receber um perdão de pecado, era quantas Ave Maria? E quantos Pai Nosso? E quem veio da Assembleia? Senhor e Deus, uma ladainha. Mas aí fala do católico que reza. Oração não é rezar, irmão. Reza e oração é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma não. É a mesma coisa. Rezar e orar na expressão evangélica é a mesma coisa. Entendeu? E Jesus está dizendo, vocês não devem fazer essa conversarada toda, achando que porque falam muito, vocês vão ser ouvidos. Não, por quê? Porque o que vale mesmo para Deus é motivação, desejo. Desejo, motivação, intenção. É aquilo que sai lá de dentro, a verdade no íntimo. De sorte que eu posso dobrar os joelhos e fazer como Ana, de não falar uma palavra para ser ouvido. Ana ainda mexia os lábios, ao ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava bêbada. Disse, Ana está bêbada, está aí ajoelhada aí e só mexe os lábios, não sai um som. Sacerdote tolo. Sacerdote que não entendia de oração. Olha só, aliás, o sumo sacerdote, era o papa dos judeus, e não entendia nada de oração. Ao ponto de chegar perto da mulher que estava ali derramando a alma, toda a sinceridade do coração, todos os sentimentos dela estavam ali extravasados diante do Senhor. Suas intenções, seus desejos, e o que a motivava a estar ali chorando, o sacerdote não entendeu. E não entendendo, chega e vai bronquear com ela. Faz mau juízo dela. Como tem gente que vê o outro quietinho ali, diz, ele não ora, né? Ele não ora. Ele é que está orando. Entendeu? Porque às vezes o Adilson fala algumas coisas aqui, parece que não tem base bíblica, não é? Porque a gente veio da teologia, e aí vem cheio de coisa, mas eu estou falando coisas, irmãos, que está examinado nas Escrituras. Examinados. O salmista já falou lá nos Salmos. A meditação do meu coração. Meditação do coração não tem palavra na boca. Sejam agradáveis a ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes das palavras chegarem à minha boca, tu já a conheces lá no meu íntimo. Então, irmão, Deus não está ensinando bobagem. Só que às vezes tem os que duvidam, porque aprenderam a ser tagarelas na oração. Blá, 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 blá. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós chegamos diante dele com um coração sincero.
O Salomão, grande sábio, e eu o destaco como grande sábio porque sua sabedoria veio de Deus. E ele chega e vai escrever o Eclesiastes, e ele disse: quando estiveres diante do rei, inclina-te mais a ouvir, do que falar. E antes de falar, se tu fores falar, pensa 10 vezes, para depois tu não ter que dizer assim, foi erro. E ele vai dizer assim, ó, para que não digas diante do anjo, foi erro. Ele está falando do rei e está falando do mensageiro do rei. Agora, se é para eu me inclinar mais a ouvir do que falar na presença do rei, e eu não devo errar as palavras diante do mensageiro do rei, imagina eu em conexão com Deus. Olha como temos que pensar o que falar, para não pedir bobagem, para não falar asneira diante do Senhor, para não falar só da boca para fora, sendo lisonjeiro, como se Deus se deixasse enganar. Não! Deus vai fazer, como eu disse, Deus vai fazer uma leitura não dos seus lábios. Deus vai fazer uma leitura sempre do nosso coração. E a leitura de Deus, ela vai ser realizada em cima do que está me motivando, do meu desejo real, e qual a intenção no que estou buscando. O que me motivou aquilo? A inveja? Não vai ter resposta. O que me motivou a querer estar por cima do outro? Não vai ter resposta. Quero vos dizer, e vocês, aí eu posso invocar a própria experiência cristã. Lamentavelmente, eu não devia usar esse nome, mas a experiência do crente. A própria experiência do crente. Se o crente tem 2% de oração respondida, ele tem 98% de oração que nunca foi respondida. E a gente tem que se perguntar por quê. Nós falamos que Deus ouve a oração, nós falamos que Deus atende a oração, nós falamos que Deus está pronto. A oração de um justo, a gente cita o Tiago, a oração de um justo muito pode em seus efeitos, mas a maioria das orações não é atendida. Você nunca se perguntou por quê? É preciso perguntar. Nós viemos para um bolo e na igreja, na congregação, a gente ouve um contar uma coisa, outro contar outra coisa, mas eu estou falando de uma análise individual. Você e Deus, de todas as orações que você fez, a vida toda, quantas foram respondidas? E você concorda comigo que você não parou para pensar nisso? Porque, como dizia o nosso irmão Emiliano, nós vamos no piloto automático e Deus responde oração, Deus responde oração, Deus responde oração. Não, Deus ouve as orações, a oração é poder, a oração é isso, a oração é aquilo, tá? Diz para mim aí. De todas que chegou, você colocou ali, quantas você anotou que foi respondida? Eu estou te provocando. Eu estou provocando seu pensamento, eu estou provocando sua análise. É possível que a maioria aqui nunca parou para pensar isso. E eu estou te provocando. Porque se você chegar a uma análise que, mas é verdade, meu Deus, a maioria das minhas orações não foi respondida não.
Então agora você encontrou um caminho. É que você não conciliou motivação, desejo e intenção. E Deus lê sua motivação, seu desejo, sua intenção. Você já parou para pensar que a maioria das orações que fizemos, nós nem esperava receber? Nós nem aguardamos receber, nós nem lembramos delas. Você já parou para pensar nisso? Elas foram feitas no barulho, no invocar, na reunião, na exposição pública. Elas foram realizadas no meio do todo. Mas desejo mesmo de que aquilo acontecesse. Ai, meu Deus, mas eu queria que acontecesse. Todo mundo queria. Mas quem é que desejou mesmo? O que desejamos, nós vamos atrás. O que desejamos? Eu lembro de uma semana que me deu desejo de comer lasanha. E tudo quanto era lugar que fazia lasanha que eu ia, não tinha lasanha. Fui lá também, estava fechado. Não vem, que eu fui em tudo quanto é lugar de Itajaí para comer lasanha, não tinha lasanha. O Diego ficou com compaixão de mim, foi aprender a fazer lasanha. Entendeu? Porque uma semana eu correndo atrás não tinha lasanha, mas eu correndo atrás. Por fim, eu saí de uma quinta-feira daqui, vai congelada mesmo, daquela que tem no Angelone. Entrou eu e a Gui lá, pegamos uma lasanha congelada, levamos para casa e esquentamos. Eu comi aquela lasanha lá, que eu não gosto de comer daquela coisa industrializada. Mas eu comi, porque eu estava com vontade de comer lasanha. Mas pensa que passou o desejo? Não passou. Que não era boa. No dia seguinte, eu recebi um convite do Diego para ir comer lasanha. O Diego foi fazer lasanha e eu comi com tanta vontade, mas tanta vontade. Aquilo é uma satisfação. Eu nunca vou esquecer daquela lasanha. Eu vou morrer de velhinho, não vou esquecer da lasanha, porque satisfiz um desejo meu. Você entendeu? É assim que acontece na oração? Você deseja mesmo aquilo que está buscando? Você guardou no coração aquilo que recebeu? Não. Sabe por quê? Blá, 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 blá. Ai, Senhor, porque tu sabe. Tem gente que, é engraçado que tem gente que só sabe orar chorando também, né? Sabe aquele rapaz pequeno que chega perto do pai e tudo? Ei, pai, eu queria sorvete. O pai nem disse não ainda, ele já está chorando. Entendeu? A maioria dos crentes ora desse jeito aí. Ei, aproxime-se do Senhor com alegria. Apresentai-vos em seus átrios com cânticos, com louvores, com prazer. E aí, quando você for falar com Deus, pense aí um pouquinho, é isso que eu quero mesmo? Tá, irmão Deus, mas se a gente for pensar muito, e se a gente analisar a nossa motivação, e avaliar a nossa intenção, a gente acaba não orando. É melhor. É melhor. Porque daí você não ofende a Deus. Aí você não trata Deus como menino, nem como homem. Aí você coloca Deus no seu devido lugar. Você o honra. E talvez a maior oração do coração que possamos fazer seja: obrigado, Senhor. Você está me entendendo? Eu estou te ensinando princípios. Então, quando ele fala de oração feita em secreto, sem blá, 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 sem pensar que muitas palavras vão agradar a Deus, ele está falando de conexão ativa aqui, ó. Aqui, eu conectado. Lá dentro, o coração está fervendo. Os desejos estão sendo colocados. Agora, para encerrarmos essa questão da oração, é assim que está escrito, né? Deus atende os desejos da minha boca.
Não. Sueli, eu pensei que tu estava dormindo, tu está atenta, e tu estás dizendo que não. Não mesmo. Deus atende os desejos do meu coração. É do coração, ele olha para o coração. O Deus trata com o coração, Deus não trata nada com performance externa. Entendeu? Por isso que quando nos reunirmos todos no grande e glorioso dia do Senhor, e todos estivermos diante dele, bendito seja esse grandioso dia, vai ter tanta surpresa. Vai ter tanta surpresa lá, que tem gente que nós vamos olhar assim, ele não orava e está ali, ó. E tem gente que orava e ficou lá orando, contando história para ele mesmo. Entendeu? Falando bobagem para ele mesmo, ficou lá, porque não tinha conectividade com Deus. Então o que Jesus está ensinando é, a tua vida secreta, que manifesta-se no teu coração, é o que vale para Deus. Guarde isso, guarde isso. Por isso chamei isso de práticas secretas. Eu, você, nós e Deus. Conectado em Deus. Maravilha, né? Eu anotei aqui 3 partes de texto. Quero destacá-las. Não ore para ser visto pelos outros, porque isso não te traz nada. Ore em secreto, Deus te recompensará publicamente. Se você tiver conexão com Deus, se suas motivações são boas, se tuas intenções são boas, e o desejo do teu coração é para o bem do todo, então Deus te recompensará publicamente. E aí, só para fundamentar o texto, orando não useis de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, que não têm compreensão da vida com Deus, mas sejam poucas as tuas palavras, mas totalmente sincera naquilo que se expõe diante do Senhor. Por último, das práticas secretas, o jejum. O jejum é uma prática que existe em várias culturas e tem como objetivo nos ajudar a se desligar, desapegar das coisas materiais e a nos concentrarmos nas coisas que realmente importam. Jejuar nunca deve ser um pagamento de preço para Deus realizar algo. Porque Deus não se vende. Seria isso uma greve de fome. Quem faz isso é político. Entendeu? Nós não devemos jejuar para se realizar algo, porque Deus não nos atende pelo preço que pagamos, senão nós estaríamos fora da graça. Graça que se paga não é graça, é desgraça. Entendeu? Todas as bênçãos, nós cantamos, interessante que a gente canta isso. Todas as bênçãos que Jesus conquistou para mim, é direito meu, é direito nosso, é nossa herança. Nós não cantamos isso? Só que daqui a pouco nós estamos lá jejuando para Jesus curar não sei quem. Ora, não é assim que funciona. O jejum, ele diz respeito a nós mesmos. O jejum deve ser uma prática para que durante um período em que estou em jejum, eu me desligue das coisas materiais, a fim de me conectar ao divino. Então, a prática do jejum é para elevar o meu espírito, arrancá-lo da condição material, é para a minha alma ascender. Então, eu esmurro, como diz Paulo, a minha carne. Como esmurro? Não dou o que ela quer. Ela está com fome, mas eu não vou dar comida, porque eu quero ficar concentrado no dia de hoje em Deus. Outra coisa que tem que se entender é o seguinte, eu vou passar o dia, eu vou trabalhar, e eu sou um homem de negócio. Aí eu vou trabalhar em jejum. Não faça isso. Não faça isso.
Aí está lá trabalhando e xinga, e negocia, e se desliga. Ora, jejum tem que ser tirado um momento à parte. Você vai se isolar. Quando Jesus jejuou 40 dias, ele ficou no meio da população atendendo todo mundo? Não. Então nós temos o nosso mestre como exemplo. Quando ele foi jejuar, ele foi para onde? Para um deserto. Ele ficou sozinho. Ele foi para um lugar à parte. Por quê? Porque o jejum feito no meio do todo é um jejum que não tem a sua lógica. Não dá certo. É. Aí é bom para aquele que quer aparecer, né? É bom para aquele que quer aparecer. Toma um cafezinho aí. Ai, não, eu estou em consagração. Hipócrita. Se está em consagração, fica em casa. Entendeu? Ou se esconde num lugar qualquer sozinho. Ora, quando Daniel foi jejuar, ele foi para o meio da população? Não, ele também se isolou. Ele arrumou sim 2 ou 3 amigos lá que foram jejuar com ele. Aí foi coletivo aqui, em grupo, mas lá separado também, lá na barranca do rio. Foram lá, se separaram lá, entendeu? E ali ele fez o jejum dele. Ele ia fazer jejum lá na presença do rei? Não. Você entende? Então, o jejum deve ser praticado em segredo. E Jesus diz que se tu começou o jejum em casa e tu vai te isolar, é para tu lavar o rosto, escova o dente. Lá no tempo de Jesus passa uma brilhantina no cabelo, entende? Um gelzinho. A Jana está assustada com a brilhantina, né? É do tempo do Nivaldo, meu, do Silvio, quando nós tínhamos mais cabelo, né, Silvio? Agora... Então, vamos lá, entende? Então, passava lá um cremezinho no cabelo, Jesus disse, é o dia que tu vai sair mais bonito de casa. Tu vai sair tão bem que a turma vai olhar e diz, tá bem, ó, tá bem. Ninguém vai notar que tu está jejuando. Aí tu vai lá para o lugar secreto onde tu está jejuando, para não parecer aos homens que tu estás jejuando. Jesus diz assim, quando jejuar, não tente fazer os outros ver que você está jejuando. O Pai recompensa publicamente quem faz o jejum secretamente. Entenderam, meus irmãos? Então, nossa vida cristã deve se desenvolver com boas obras diante dos homens. Mas as boas obras devem ser o resultado da nossa vida secreta. E a nossa vida secreta é a nossa intimidade com Deus. Em outras palavras, o resultado daquilo que me é íntimo vai refletir diante de todos os homens. A nossa luz vai brilhar se nós polirmos, ou, se quiser usar da analogia da luz antiga, se nós colocarmos azeite nela, ninguém verá nós colocando o azeite, mas o fogo estará ali ardendo no pavio, iluminando aonde nós passarmos. Então, oração, caridade e jejum não deve ser feito para ninguém ver. Amém, queridos? Fique com esta palavra, são palavras de Jesus, e como eu disse, eu pincei do texto, para não levar muito tempo, pincei do texto frases de Jesus. Se você ler, está exatamente lá vai estar mais completo, Mateus 6, 1 a 18. Leia em casa depois, grife lá, medite várias vezes e não esqueça. Deus está sempre ouvindo os nossos pensamentos e não a nossa voz. A nossa voz é para os nossos irmãos. Os nossos pensamentos, quem ouve é Deus. E aí nos nossos pensamentos, eu vou falar com Deus sobre tal coisa. Deus vai pegar esse pensamento e vai pesar.
qual a intenção dele ou dela. O que quer com isso? Por que quer isto? Está sendo motivado por quê? Para quê? E se essa motivação é justa, é boa, é para o bem, e se essa intenção é justa, é para o bem, e o desejo se estabelece em cima dessa justiça e dessa bondade, desse amor, dessa caridade, então os teus desejos serão alcançados, porque o Senhor satisfará o desejo do teu coração. Essa é a verdade que fica expressa aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Adilson, eu não sei orar, você sabe orar. Todo o tempo que você está aí pensando, desejando, você está orando. Todo o tempo que você me quer bem, todo o tempo que você quer me ver progredir, todo o tempo que você deseja que a vida me vá bem, você está orando por mim. Oh, glória a Deus! E sabe o que acontece? Todo desejo que tu me tens, com intenções boas, com motivação boa, quem recebe é você. Louvado seja o nome do Senhor, porque com a medida que tu medires, serás medido, e na balança, com o juízo que tu julgares, tu serás julgado. Louvado seja o nome do Senhor. O que tu semeia, tu colhe. Se aqui dentro tu me deseja o melhor, tu terás o melhor. É assim que funciona. Deus responde esse desejo. Tá, irmão Adilson, mas eu tenho um desejo de que alguém melhore. O meu desejo é tão grande e eu peço a Deus por ele. Eu não tenho vantagem nenhuma em ele melhorar, mas eu quero vê-lo bem. Você recebe primeiro. E depois ele recebe também, dentro da verdade relativa dele. Entendeu? Porque não adianta eu desejar a liberdade para um estuprador. Não adianta. Não adianta eu orar e desejar a liberdade para um bandido. Não. Não. Essa motivação está errada, essa intenção está errada. Ai, irmão Adilson, mas é o meu filho. Não, mas mesmo sendo meu filho, tem que estar preso. Mas é doente, irmão Adilson, tem que ir para o manicômio. Você está entendendo? É assim que funciona. Nós não devemos, não é tempo de sermos mais criancinhas na fé. É tempo de crescermos. É tempo de sermos inteligentes no nosso relacionamento com Deus. Por isso esses princípios têm que fazer parte da nossa vida. Eu tenho que avaliar. Eu não cheguei ainda ao ponto de recusar orar por alguém, mas tem coisa que nós não podemos orar. Entendeu? Ó, irmão Adilson, ora pelo meu filho que foi preso. Tá, tu queres que eu ore o quê? Para ele não morrer? Para Deus dar mais tempo para ele se arrepender? Ah não, eu queria que o irmão orasse para ele ser solto. Não adianta. Não adianta, não é assim que se faz oração. Entendeu? Claro que toda mãe não quer que o filho vá preso. Claro que todo pai não quer ver o filho lá na cadeia. Qual é o pai que quer ver o filho lá? Qual é o pai e a mãe que não tem o coração partido, rasgado, arrebentado, quando um filho está lá dentro? Nenhum de nós quer isso. Só que tem um detalhe. Todos os adultos, todos os que sabem discernir a direita da esquerda, têm o livre-arbítrio sobre si mesmos. E faz a sua escolha de vida. Um homem de bem escolhe o bem para viver. E um homem que é do mal, ele escolhe o mal para viver. Ora, a recompensa dos que fazem males é isso mesmo, é a morte
é a cadeia, é o sofrimento, é a dor, é a angústia, é a tristeza, é a solidão. É dos que fazem mal. E não adianta orar. Ou você acha que Deus vai lá pegar ele pelo cabelo e não rouba, meu filho? Não. Se qualquer um de nós aqui inventar de ser ladrão, nós vamos lá e roubamos. E Deus não vai segurar nós. Irmã Deus, porque esse sentimento aí, ele causou também o próximo dele, dor, sofrimento. Exatamente. Ele semeia, ele colhe. Exatamente, irmã Sueli. Tem uns que botam a culpa no demônio, né? Não, irmão Adilson, ele roubou porque Satanás possuiu ele. Satanás é ele, irmão. Ele é o Satanás. Não tem Satanás nenhum possuindo nada. Se fosse assim, então nós ia lá no presídio, fazia uma campanha lá, né? Todo mundo se consagrava, ia lá, expulsava tudo quanto é diabo que tinha lá. Ficava tudo bonzinho. Virava tudo anjo. Entende? Ou o presídio virava um luzeiro. Nós nem ia abrir mais igreja, nós ia abrir só cadeia, né? Presídio, para tudo quanto é lado, porque daí todo mundo chamava, nós ia lá, libertava tudo. Você entendeu? Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Ai, irmão Deus, mas eu tenho um testemunho que o meu filho, eu orei. Irmão, conta outra. Conta outra. Tem filho de ateu que deixou de ser ladrão. Eu conheci um rapaz que deixou de ser do mal, por conta própria. Ele não serve a Deus até hoje. E eu conheço ele há mais de 30 anos. Ele não reincidiu mais, porque tomou uma decisão na vida. Acabou-se. Ele disse, eu não quero mais aquilo lá para mim, Deus. Aquilo lá não vai ser, eu não entro mais lá. E foi embora e ficou bom. Acabou-se. Entendeu? Então nós temos que saber como as coisas funcionam. Queiram estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor por esse encontro essa noite.